Você já imaginou como seria nascer com super força, voar por aí, viver por milênios e ser praticamente invulnerável? Parece incrível, né? Tipo ganhar na loteria genética do universo. Mas e se eu te dissesse que isso tudo vem acompanhado de genocídio, pressão psicológica constante e reuniões familiares onde um erro pode te deixar sem dentes e sem planeta? Hoje a gente vai falar dos Viltrumitas, aquela raça super poderosa da série Invencível, que parece ter saído da mistura entre gladiadores romanos, marombeiros tóxicos e imperialistas espaciais. Eles são fortes, sim, mas também são emocionalmente indisponíveis, autoritários e vivem num eterno surto coletivo de superioridade. Em resumo, nascer Viltrumita é o tipo de upgrade que parece vantajoso, até você ler as letras miúdas. Se você curte destrinchar o lado sombrio e hilário dos universos fictícios, se inscreve no canal, porque aqui toda semana tem vídeo novo com verdades inconvenientes que os fãs mais emocionados preferem ignorar. Mas a gente não foge do caos. A gente ri com ele. Então segura na mão do Omni-Man. Ou não, né? Por segurança. Porque tá na hora de descobrir por que ser um Viltrumita pode ser o pior rolê intergaláctico de todos os tempos. E para começar, essa jornada cósmica e violenta com o pé direito, ou com um chute no peito, a gente precisa voltar ao início, lá no planeta Viltrum. Viltrum já foi, acredita se quiser, uma civilização evoluída. Tipo, altamente desenvolvida, organizada, com ciência de ponta e uma sociedade que parecia saída de um comercial de tecnologia de ponta. Paz, prosperidade, vida longa. Até que alguém, provavelmente entediado, teve a seguinte ideia: e se a gente matasse os mais fracos para deixar só os mais fortes dominando tudo? E a galera toda achou isso genial. Assim mesmo sem um gente, será? Resultado? Expurgo geral. Viltrum virou um ringue planetário. Milhares morreram em uma espécie de limpeza genética que deixaria qualquer vilão de filme desconfortável. O lema deles virou algo como: se você não aguenta um soco na cara, talvez você não mereça existir. Esse foi o nascimento da cultura Viltrumita, uma meritocracia baseada em violência extrema. Quem sobrevive, manda. Quem hesita, morre. E não tem tribunal, não tem segunda chance, não tem mas eu sou bom em matemática. Ninguém liga. Essa ideologia, é claro, moldou tudo. Política, relações pessoais, educação. Imagina um mundo onde a aula de educação física é um torneio de morte e o boletim vem com laudo médico. Viltrum virou uma distopia fitness, onde a utopia só continua existindo para os 3 gatos pingados que sobreviveram ao massacre original. E todos eles têm o mesmo padrão: músculo, arrogância e uma força que desafia qualquer lógica da física. E essa é só a base. Porque se você achou pesado, é porque ainda não viu como eles tratam as crianças. Spoiler: afeto não faz parte do kit de nascimento. Você acha que teve uma infância difícil porque não ganhou um PlayStation no Natal? Amigo, ser criança em Viltrum é praticamente uma sentença de sofrimento. Nada de parquinho, historinha pra dormir ou abraço da mãe. Aliás, carinho é tratado com a mesma seriedade de um vírus letal. Se um Viltrumita demonstra afeto, provavelmente está com febre. Desde cedo, os pequenos são colocados em treinamentos físicos brutais. E não é tipo, vai fazer natação e judô. É mais, derruba seu colega de classe ou vai passar fome hoje. Literalmente. Educação Viltrumita é baseada em uma mistura de darwinismo hardcore com academia militar galáctica. Eles não têm tempo para fases fofas. Você tá engatinhando num dia, e no outro já tá aprendendo a voar e a aplicar um golpe que pode arrancar a cabeça de um rinoceronte alienígena. E não, isso não é exagero. É terça-feira normal em Viltrum. E para piorar, os pais Viltrumitas são o oposto de protetores. Eles funcionam mais como treinadores impacientes de UFC intergaláctico. Não tem vai com calma, filhão. É seja forte ou seja um erro genético. Basicamente, se você não provar seu valor cedo, a sociedade te considera um desperdício de DNA. Esse tipo de educação cria adultos extremamente poderosos. Sim,
mas também incrivelmente desequilibrados. Pensa numa geração inteira de supervilões com daddy issues gravíssimos. Tá explicado o Omni-Man, né? E como se isso não bastasse, a genética ainda joga mais lenha nessa fogueira emocional. Porque os Viltrumitas, além de tudo, praticamente não morrem. Eles vivem tanto que têm tempo de sobra para acumular traumas e destruir civilizações por tédio. A imortalidade sempre parece um superpoder desejável, né? Nossa, imagina quantas séries da Netflix eu ia conseguir terminar. Mas no caso dos Viltrumitas, viver por milhares de anos é menos diversão infinita e mais loop eterno de estresse existencial. Eles não apenas vivem séculos, vivem fortes. O corpo deles não envelhece como o nosso. Aos 100 anos, eles ainda estão em forma de protagonista de filme de ação. Só que isso também significa que eles passam gerações vendo amigos, aliados e até filhos morrerem, geralmente em lutas sangrentas, porque é Viltrum, né? E mesmo quando tem algum afeto por alguém, é difícil sustentar vínculos quando você tem tempo de sobra para desenvolver desapego emocional ou um leve desejo de dominação galáctica. Com o passar dos séculos, muitos Viltrumitas perdem a conexão com qualquer noção de humanidade. A vida vira uma maratona sem linha de chegada. Conquista, batalha, opressão, recomeça. Eles vão acumulando vitórias como se fosse figurinha, mas sem nenhuma alegria real. Pensa num tédio tão profundo que a única forma de se divertir é invadir outro planeta, e isso gera um problema. Se você não pode morrer facilmente e o tempo não te pega, o que sobra? A pressão insana de ser cada vez mais forte, mais temido, mais dominante. Como se o universo fosse um currículo cósmico que eles precisam preencher com glória violenta. Então sim, viver para sempre parece legal, até você perceber que tá fadado a repetir o mesmo comportamento sociopata por milênios. E tudo isso nos leva a outro ponto, a pressão constante por conquista e performance, o verdadeiro LinkedIn emocional dos Viltrumitas. Se você acha que já teve um chefe exigente, é porque nunca trabalhou pro Império Viltrumita. Lá, a pressão não é para bater meta, é para bater civilizações. A vida de um Viltrumita adulto é tipo um grande reality show cósmico, onde perder significa virar poeira espacial, literalmente. Eles não vivem para construir uma carreira ou realizar sonhos. Eles vivem para conquistar planetas, um após o outro. E se não estiver fazendo isso, você está falhando como ser. Tipo, você não dominou um sistema solar inteiro esse mês? Tá tudo bem em casa, campeão? Esse senso de missão eterna transforma cada Viltrumita num robô de opressão, com crises de identidade mal resolvidas. Porque, no fundo, eles não podem parar. Parar é ser visto como fraco. E ser fraco é... bem, você já sabe. Morte, humilhação, cancelamento intergaláctico. E o mais louco, não existe um fim de carreira. Você não se aposenta depois de destruir 40 planetas. Ninguém te dá uma placa ou uma festinha surpresa. Só mais missão, mais guerra, mais pressão. É como ser eternamente o funcionário do mês, mas sem café de graça e com mais decapitações. Esse estilo de vida cria um peso psicológico tão grande que, se houvesse psicólogos em Viltrum, provavelmente seriam os seres mais sobrecarregados da galáxia. Mas claro, como tudo em Viltrum, terapia provavelmente é vista como fraqueza. Chorar? Só se for de raiva. Emoções? Melhor esconder junto com os cadáveres dos planetas conquistados. E por falar em esconder emoções, isso nos leva ao próximo tópico. O vazio emocional profundo que define a alma de todo Viltrumita. Porque conquistar tudo não significa sentir alguma coisa. Ser um Viltrumita é como viver num eterno campeonato de halterofilismo emocional, onde demonstrar qualquer sentimento é motivo de vergonha. Tipo, você ficou triste com a morte do seu irmão? Que fraqueza! Agora vai destruir Saturno. Os adolescentes Viltrumitas são criados para acreditar que emoções são obstáculos. Amizade, apego, amor, isso tudo só atrapalha na hora de arrancar a cabeça de um oponente com as próprias mãos. E aí,
você tem uma sociedade inteira de seres superpoderosos, mas emocionalmente analfabetos. Uma mistura de Superman com aquele seu tio que só fala gritando sobre meritocracia. Na prática, isso significa que relações verdadeiras simplesmente não existem. Ninguém confia em ninguém, porque se hoje você é aliado, amanhã pode ser o cara que vai tentar te explodir num duelo de ego galáctico. Eles não constroem laços, eles constroem medos, e é lógico que isso afeta tudo. Um Viltrumita não tem amigos, só colegas de destruição. Não tem família, só concorrência genética. E com o tempo, isso gera um tipo muito específico de solidão. Aquela que nem 1000 planetas conquistados conseguem preencher. Essa desconexão emocional gera um buraco negro interno, que eles tentam preencher com mais dominação, claro. Como se exterminar civilizações fosse a versão Viltrumita de comprar sapato para compensar a carência. E falando em relações quebradas, a coisa fica ainda mais tensa quando entra o assunto paternidade Viltrumita. Porque se você achou que a frieza entre colegas era ruim, espera até ver como eles tratam os próprios filhos. Aqui vai um spoiler. Ser pai ou mãe em Viltrum não é um conto de fadas. Não tem aquele momento fofo de ensinar a andar de bicicleta ou dizer eu te amo antes de dormir. Se você é Viltrumita, ser pai é mais sobre testar se o filhote tem coragem de atirar uma lança de laser no seu coração. Literalmente. O pai Viltrumita e a mãe, se é que podemos chamar assim, olha para o filho e pensa: será que essa criaturinha vai se tornar uma máquina de destruição ou vai ser só mais um fardo cósmico? Se a resposta for a segunda, bem, a criança tem pouca chance de sobreviver. Omni-Man, o querido papai do Invincible, é o exemplo perfeito dessa filosofia. Quando Mark começa a mostrar que não tem o que é necessário para ser um Viltrumita, de verdade, ele basicamente vira uma decepção de DNA. Amor, companheirismo, são conceitos quase inexistentes em sua relação. O que importa é força e dominação. E se o filho não puder carregar a tocha, então ele não é digno de carregar o nome Viltrum. A lógica é simples. Um filho fraco é um erro genético, uma falha do sistema, e como tal, deve ser descartado ou corrigido. Se você não pode dominar um planeta, então o que você é? Uma versão mais fraca de mim? O amor, se pode ser chamado assim, é condicional e completamente ligado à performance. Então, sim, se você era o filho do Omni-Man e não conseguisse destruir o planeta ao redor de você, era basicamente uma falha de produção. E isso é, de certa forma, a definição do amor Viltrumita: destruição ou abandono. Nada de meu orgulho, meu coração. Só, você não tem força? Então você não é nada. Ser Viltrumita não é só sobre ser fisicamente forte. Ser Viltrumita é ter uma lealdade cauterizada à sua raça e ao Império. Se você tem qualquer tipo de dúvida, ou pior, qualquer tipo de compaixão, você não está realmente cumprindo o seu papel. O código é simples. Ou você se submete e é uma engrenagem poderosa na máquina Viltrumita, ou você se rebela e vira alvo de aniquilação. Não tem espaço para neutralidade. A lealdade Viltrumita não é uma escolha. É uma necessidade existencial. Em um império onde a força física e a dominação planetária são a base do poder, qualquer desvio da linha de pensamento implica em sua destruição. Mesmo os Viltrumitas mais fortes vivem sob a constante ameaça de serem desafiados por aqueles que querem substituí-los ou superá-los. E se um Viltrumita começar a questionar a moralidade por trás das conquistas do Império? Bom, você já pode imaginar o fim desse questionador. A máquina de guerra não permite fraquezas. Quem questiona, morre. Por isso não existe meio termo. Não tem espaço para qualquer sentimento humano, como dúvida ou compaixão. Se você não estiver disposto a esmagar e destruir, você não é digno da sua posição. E essa lealdade ao Império é inquebrantável. Essa lealdade, portanto, define tudo na vida de um Viltrumita. Ela não é um traço de personalidade, mas sim uma força incontrolável que molda cada decisão, cada ação, e até a maneira como eles lidam com seus próprios entes queridos. E claro,
Essa busca incessante por poder e controle vai resultar eventualmente em um conflito constante. Isso nos leva ao próximo ponto. A vida de um Viltrumita é um ciclo interminável de guerra. A vida de um Viltrumita é basicamente uma grande guerra sem fim. Você conquista um planeta hoje, só para ser enviado à próxima galáxia para fazer o mesmo amanhã. E o mais fascinante é que essa guerra nunca acaba. É um ciclo eterno de destruição e conquista. Não importa quantos planetas você destrua, quantas civilizações você subjogue ou quantos inimigos você derrote, sempre vai haver mais. E mais. E mais. Imagine estar preso num loop infinito, onde a única coisa que importa é a próxima batalha. Não há pausa, não há descanso. Só uma rotina de destruição implacável. Não é exatamente uma vida de glamour, certo? Em vez de apreciar as vistas de uma galáxia tranquila ou tirar férias, os Viltrumitas vivem para expandir e manter seu império, sempre à procura de mais força, mais planetas para dominar, mais inimigos para subjugar. A busca incessante por poder se torna a razão de existir. Não há espaço para introspecção ou para parar e questionar. O que estou fazendo com a minha vida? Para os Viltrumitas, a vida só faz sentido enquanto houver guerra. E como eles são basicamente máquinas de guerra biológicas, isso significa que eles nunca podem parar. Porque se pararem, vão cair na espiral da fraqueza, e fraqueza em Viltrum significa a morte. A vida deles é feita de contínuas batalhas, sem fim. E quando não há inimigos, começam a brigar uns com os outros. E esse ciclo de destruição e guerra é exatamente o que molda a percepção de valor dentro do Império Viltrumita. O poder não é apenas conquistado, ele é mantido com sangue. E essa busca insaciável por mais poder nos leva ao próximo ponto. A busca desesperada por controle sobre tudo e todos. Em Viltrum, não se trata apenas de conquistar, trata-se de controlar. Não é suficiente ser o ser mais forte do universo. Não é suficiente dominar planetas. O Viltrumita quer controle absoluto sobre tudo e todos ao seu redor. O que eles realmente buscam é submeter todo o cosmos à sua vontade. Eles querem ser os governantes de toda a existência. E quando alguém, qualquer um, se recusa a se submeter, bom, isso vira uma razão suficiente para a destruição. Essa obsessão por controle é o que move toda a cultura Viltrumita. Eles não estão satisfeitos com ter um império enorme. Eles querem controlar todos os aspectos desse império. Querem controlar os seres que vivem sob seu domínio, como se todas as vidas não passassem de peças em um tabuleiro de xadrez. E por mais que tenham poder suficiente para esmagar qualquer resistência, isso nunca é o suficiente. Porque o verdadeiro objetivo não é só conquistar. O objetivo é sujetar, reprimir, destruir qualquer possibilidade de desafio. O conceito de liderança para um Viltrumita não é inspirar seguidores, mas esmagar qualquer vontade própria. Qualquer ser que tenha a audácia de querer algo além de se submeter à sua autoridade é imediatamente considerado uma ameaça. Não existe liberdade. Não há espaço para negociação ou coexistência pacífica. Essa busca incessante por controle se torna a força motriz de todas as ações dos Viltrumitas. Até mesmo as relações familiares, que em outras culturas poderiam ser fontes de apoio e crescimento, se transformam em hierarquias rígidas e impessoais. E é justamente por isso que a vida de um Viltrumita é tão vazia e solitária, sem a capacidade de estabelecer vínculos emocionais genuínos. A busca por poder absoluto e controle nos leva agora a uma reflexão final sobre o que significa ser um Viltrumita. Ou, melhor dizendo, o que resta de ser um Viltrumita. No final das contas, o que realmente resta de um Viltrumita? Eles têm poder demais, vivem por séculos, voam pelo espaço como se estivessem indo na padaria, mas também estão presos a uma existência fria, solitária e sem propósito real. Porque quando tudo o que você faz é conquistar, esmagar e repetir o processo eternamente, a vida perde o brilho. Não há tempo para pensar em sentido, em legado, em afeto. Só há tempo para a próxima batalha. E o mais trágico, mesmo se algum Viltrumita tivesse um momento de lucidez e dissesse: "Ei, talvez eu só queira viver tranquilo
fazer um churrasco num sábado, isso seria visto como fraqueza. E como a gente já viu, fraqueza não é perdoada. O resultado é um império vasto, sim, mas também vazio. Um universo sob domínio de seres que, no fundo, não sabem aproveitar o que conquistaram, porque foram moldados para nunca parar, nunca descansar, nunca sentir. Então, da próxima vez que você pensar, nossa, seria legal ser um Viltrumita, tipo o Omni-Man, pensa de novo. Porque com esse pacote de superpoderes, vem também um combo de terapia necessária, traumas mal resolvidos e solidão intergaláctica. E aí, curtiu esse mergulho sombrio e um pouco engraçado no universo dos Viltrumitas? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, sempre destrinchando algum personagem de forma direta, divertida e cheia de surpresas. Pode ser um vilão, um herói ou alguém que tá ali no meio termo, tipo aquele personagem que você ama odiar. Então já aproveita para se inscrever, ativar o sininho e, claro, deixar nos comentários qual personagem você quer ver no próximo episódio. Nos vemos semana que vem. Até lá. E cuidado com quem te oferece paz interplanetária. Às vezes é só Viltrumês para vou dominar seu planeta.